Já pensou em ganhar até US$ 100 por dia sem sair de casa? Com o nosso curso de renda extra na internet, você aprenderá as melhores estratégias para fazer dinheiro online e conquistar a independência financeira. Então entre agora na descrição e adquira o curso por menos de uma pizza. Você tocou num ponto bom, porque eu ia explorar justamente essa questão. Se tá todo mundo otimista, então meio que já tá precificado pelo mercado, né? E eu queria encontrar alguém pessimista pra ver os argumentos do cara pessimista com esse ano. E eu ouvi outro dia um cara pessimista. E o argumento dele era, tá todo mundo otimista. Exatamente. Então acho Não que é dá pra melhor ir com a ficar galera. um pouco mais tranquilo. Mas de fato, 2023 acabou surpreendendo, sobretudo no final do ano. Porque até o próprio Warren Buffett tem um pensamento que eu gosto muito. Ele diz que as taxas de juros estão para o preço ativo de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Perfeito. Se ela sobe muito, é igual a gravidade subir muito na Terra. Todo mundo é puxado com mais força para o chão, para o centro da Terra. E o preço dos ativos deveria, né, seguir essa tendência. E não foi o que aconteceu. S&P subiu mais de 20%, Nasdaq subiu 40%, a nossa bolsa subiu 20% também. Mas vale falar que a nossa bolsa ela subiu forte mesmo a partir de novembro. E aí, com esse ensejo, eu vou fazer a próxima pergunta. Porque os juros aqui começaram a cair em agosto. Perfeito. 2 de agosto eles começaram a cair, sendo que o mercado já esperava que a queda viesse antes, né? Teve aquele começo de ano turbulento, muita gente revisando, depois veio o novo arcabouço fiscal, aí voltaram as estimativas de queda antes. Então já deveria começar um movimento. Só que até outubro, Ibovespa subia 3%. Tudo veio no final do ano. Novembro subiu pra caramba. E em novembro nós tivemos aquela queda da taxa de juros longa nos Estados Unidos. Bem relevante. Então, isso mostra como o mundo todo é passageiro do que acontece na economia americana. Por isso, eu acho que é interessante discutir as perspectivas para a economia americana. Porque lá agora a gente está na banda superior da Fed Funds Rate em 5,5 de juros. E tem toda essa discussão, se os juros vão cair agora no primeiro trimestre, tem 70% de chance, se vai cair depois. E o que vocês acham que dá para esperar de economia americana esse ano? E de bolsa americana também, para a gente começar, para depois entrar em Brasil. Porque lá, aqui falou, estamos no recorde histórico. Só que, cara, o nosso recorde histórico é pouco acima do que a gente estava, como você falou, há 4 anos. Só por inflação, era para estar muito mais alta a bolsa. Se ações vai acompanhar pelo menos a inflação no longo prazo, porque são empresas com produtos que eles podem reajustar preços, tem fábricas, tem terrenos, etc. Então o preço tende a acompanhar. Era para estar muito mais alto. O IFIX é imóvel, a mesma coisa, era para estar muito mais alto. Lá fora está muito alto. Então será que a gente pode esperar uma bolsa americana subindo, mesmo estando com várias empresas, aquelas 7 magníficas, em patamares caros? Eu posso só fazer uma observação antes que você falou do otimismo? Porque eu acho que é importante, porque eu não dei nenhuma explicação falando já que o otimismo, e aí? Exato. Pode ser uma explicação. As pessoas não vão lembrar, porque 90% das pessoas hoje que estão no Tesouro Direto, que estão na Bolsa, não investiam em 2016. Mas entre 2015 e 2016 a gente teve o impeachment da até então presidente Dilma. E naquela época estava todo mundo muito otimista, porque, poxa, o Michel Temer ele é extremamente articulado, ele vai conseguir aprovar as reformas que o Brasil precisa. Tava todo mundo muito otimista, final de 2016. As pessoas que estão aqui, a maioria não vão lembrar, por quê? Porque não investiam naquela época. E, pô, tava todo mundo otimista, então já tava tudo precificado. Entre 2016 e 2019, final de 2019, vou até tirar a pandemia, o Ibovespa subiu, pô, praticamente quase 200%, o IFIX subiu 121%, ativos de renda fixa, o Tesouro IPCA+, de longo prazo, se valorizou 300%. Então, todo mundo tava otimista entre 2016, 2017 e 2018, e as coisas foram caminhando pro lado positivo, mesmo com todo mundo, né? A grande maioria dos investidores e investidoras institucionais também otimistas. Então, esse não é um fator exclusivo que vai, pô, ditar que seus ativos não vão mais se valorizar. Então, só queria pegar esse gancho aí e pegar o último Você exemplo. pode ser o pessimista e ficar de fora da festa. nesse caso. Exatamente. E acho que é bacana o que o Gui trouxe também, porque eu comecei falando aqui sobre otimismo e tudo mais, mas muito focado em Brasil. Quando a gente fala lá fora, a tendência é outra, assim. Eu acho que tem muitos fatores na mesa. E o nosso time de economia, até o time de economia da XP, eles publicaram um relatório recentemente falando sobre uma visão mais cautelosa para a trajetória de juros. Tem agora, recentemente, uma pauta que começou a aparecer bastante, que é em relação ao preço dos fretes marítimos, que acaba pressionando o petróleo, traz risco à tendência de desinflação global. Outro fator que tem sido pontuado também é a normalização do mercado de trabalho, que é uma condição que é necessária para trazer essa inflação para a meta de 2% estabelecida pelo Fed.
E tem outra questão também, que esse cenário de um pouso mais suave, um início de ciclo de corte de juros lá fora, na visão do time ainda tem alguns riscos ainda na mesa para que isso realmente se concretize, pelo menos nesse primeiro trimestre. Então, a grande verdade é que toda essa questão do mercado de trabalho, esses sinais mais claros de arrefecimento, ainda demanda alguns dados para entender se isso vai continuar. Então, não necessariamente essa taxa de juros ela corta nesse primeiro trimestre. Então, tem muita volatilidade pela frente, tem um ambiente global desafiador, e aí depois eu falo um pouquinho para o Brasil, porque o Brasil a situação é completamente diferente. Boa. Eu concordo.